Paz do Senhor. Estamos aqui de novo nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-dia. É da sua época isso aí? Não? Eu não sei se eu fico feliz pensar aqui, ou se é novo demais, por isso não ouviu falar, isso não é bom pra mim, ou se talvez sua idade já seja mais avançada que a minha, por isso que você não conhece. Vamos lá. Esse louvor chama Sorrir de Novo. Essa música é para quem tá precisando encontrar esperança. Encontre esperança. As coisas no lugar. Tá difícil? Você tá caminhando, mas não tá conseguindo caminhar sorrindo. Tá difícil? Porque tem muitos momentos na vida que a gente caminha, mas há uma grande diferença entre caminhar e caminhar sorrindo. Deus vai te fazer sorrir. O mesmo Deus que permite as feridas é o mesmo Deus que faz a cicatrização delas. Ouve isso. Deus vai te fazer sorrir de novo e vai colocar as coisas no seu devido lugar. Tem momentos na vida da gente que é assim, não é? A gente permanece fazendo, nós permanecemos trabalhando, nós permanecemos conversando, nós permanecemos comunicando, nós permanecemos fazendo muitas coisas, mas falta o sorriso. E eu não tô falando de sorriso aqui, ó, o que todo mundo vê, porque esse que todo mundo vê é muito fácil. Você faz um esforço e ele aparece. Agora o sorriso genuíno, aquele que brota da sua alma, é esse sorriso que Deus vai trazer de volta. E eu posso te falar que Deus faz isso, porque se você abrir comigo a sua Bíblia, vou abaixar aqui, se você abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 7, a partir do verso 11, o subtítulo exatamente desse trecho que nós vamos estar concentrados, o subtítulo diz assim, ó: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Vamos lá. Se a gente parasse para analisar primeiro só esse subtítulo, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Mas qual é a necessidade de enfatizar que era o filho de uma viúva? Porque se você parasse para analisar, só o fato de ser filho já é muita dor. Eu costumo dizer assim, que filhos não nasceram, pais não nasceram para enterrar filhos. Porque como filhos, nós sabemos, e é cronologicamente, é o mais possível e provável que aconteça, que nós como filhos, façamos o enterro e o funeral dos nossos pais, mas dos nossos filhos, salvo algum tipo de pessoa que possua danos emocionais, neurológicos, psíquicos muito grandes,
Porque nós vemos, eu brinco e falo assim, o Datena, sem nenhuma apologia, dizendo se eu gosto, se eu não gosto do programa, se eu concordo, se eu não concordo com as formas de apresentação, com as ideologias, para além disso. Mas não são casos assim que você fala, meu Deus, isso é caso de Datena, isso é caso de TV? Mas infelizmente isso é caso da vida real. Então, para além desses casos extremos, que a gente vai encontrar na Bíblia também, de pais contra filhos, ou filhos contra pais, ou de, enfim, genocídios, ou de qualquer outro tipo de situação que você fale, não, é impossível que uma mãe faça isso pelo seu filho, é impossível. Infelizmente, é possível. Há muitas psicopatias, há muitas doenças degenerativas, neurológicas, há muitas outras condições, não só físicas, mas há também condições espirituais, que o diabo pode simplesmente se apossar, inclusive de pessoas, e até essas pessoas atentarem contra a vida dos seus próprios filhos. Assim como a gente vê casos de filhos que fazem com seus irmãos, com parentes, com amigos próximos. A gente vê isso em casais, né? Mas para além desses casos, vamos dizer, atípicos, dos casos que são fora da curva, para além dos casos que são fora da curva, só o fato de uma mãe ter um filho morto, se esse subtítulo já fosse Jesus ressuscita o filho de uma mulher, já seria algo inebriante, certo? Porque mães não geraram para enterrar filhos. Mas por que a Bíblia frisa que era filho de uma viúva? Então vamos lá, que agora você vai entender esse contexto, como ele pode se aplicar e como ele pode ser entendido ou traduzido hoje para uma situação da sua vida. E aí a Bíblia vai nos dizer assim, ó, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Jesus estava vindo numa caminhada com os seus discípulos, em que ele havia, naquele dado instante anterior, realizado um grande prodígio, um grande sinal milagroso, uma grande cura, que foi, na verdade, algo completamente oposto desse cenário aqui, dessa viúva. Jesus estava numa determinada cidade, por nome Cafarnaum, e lá um homem, centurião era o cargo dele, ou seja, imagina numa hierarquia que a patente desse homem como centurião era acima de ser capitão. Não sei porque o louvor não tá tocando agora, vai. Tava até me distraindo aqui, tentando fazer o louvor tocar ao fundo. E esse homem, ele já tinha uma patente alta, certo? O que quer dizer que se ele já tinha uma alta patente, ele tinha de dispor dele médicos, estrutura medicamentosa, ele já tinha à disposição dele recursos físicos, recursos naturais, recursos da terra, que o status dele permitiam com que ele tivesse. Só que diz a palavra do Senhor que esse centurião foi até Jesus e suplicar a Jesus que visitasse um servo dele que estava adoecido. Veja bem, nesse caso, Jesus operou um milagre, uma cura, Jesus interviu e foi por meio de um pedido, foi por meio, vamos traduzir para os dias de hoje, foi por meio de um clamor,
foi por meio de uma oração, foi por meio de um choro, foi por meio de um joelho dobrado, foi por meio disso. Ele foi até Jesus falar: Jesus, eu preciso de socorro e só o Senhor pode ser meu socorro. Isso foi o que aconteceu pouquinho antes e logo antes de Jesus entrar em Naim. Só que quando Jesus entra em Naim, Naim é uma cidade, e o nome Naim, sabe o que significa? Tranquilo. Então você imagina, numa cidade pequena, cujo nome da cidade quer dizer tranquilo, qualquer coisa que fugisse ali do padrão, ou que trouxesse qualquer tipo de novidade, seja ela boa ou ruim, com toda certeza gerava ali naquela região um certo comentário, um certo alvoroço, porque já era um lugar tranquilo. É mais ou menos assim, naquele silêncio, qualquer barulho faz diferença. Mais ou menos assim. E aí a Bíblia vem dizer que Jesus entrou nessa cidade. Tinha Jesus, tinha discípulo e tinha uma multidão que estava seguindo Jesus. E aí você já consegue compreender que no seu caminhar de discípulo, no seu caminhar como multidão que segue Jesus, tá lá no embalo de Jesus. Ah, eu tô ouvindo louvor porque virou moda. Ah, eu tô indo naquela igreja porque aquela igreja é a igreja da moda, da modinha. Porque é bacana fazer uma postagenzinha lá que eu tô lendo devocional daquele cara famoso e tal. Então você tá fazendo por modinha. Isso tudo é multidão. Multidão. Mas não tem importância. Porque multidão, Jesus também faz milagre para a multidão ver. Jesus também opera milagre para a multidão ver, para contemplar com os olhos físicos, para que eles saibam que de fato Jesus, é aquele que pode, é o único que é e é o único que faz, genuinamente só ele. Então nesse caminho tinha discípulo, ou seja, quem caminha com Jesus, quem tomou sua cruz e falou: vou seguir Jesus. Discípulo. E multidão, que tá só ali para ver o movimento, vai num culto ou outro, se emociona, acha um louvor bonito, uma vez ou outra ouve, faço ali quando dá, mas sei que Jesus é o cara. É multidão, mas tá todo mundo ali junto com Jesus. Então vão ter a oportunidade de contemplar mais um. Porque não importa a que nível de distância, de proximidade ou de intimidade você esteja com Jesus. Focou o olho em Jesus, você pode não ver o seu milagre, mas você vai ver o de alguém. Você pode não ver o seu, mas você vai ver o de alguém. E isso vai de forma inacreditável promover na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, um sentimento, uma emoção, um entendimento do poder e da soberania de Cristo. E aí então estavam lá, e quando eles chegaram na porta da cidade, eu imagino assim, eu moro numa cidade, ela não é uma cidade tão pequena assim, mas também não é uma cidade grande, não é São Paulo. Então, pelo caminho de entrada na cidade que eu moro, tem algumas entradas na minha cidade, mas na entrada, para vir para minha casa onde eu moro, você vai passar por um portal. E nesse portal é bem característico de cidade menor, né? Vai ter um portal. E nesse portal, a hora que você tá entrando, você tá lendo a placa, seja bem-vindo. E a hora que você vai embora, você vai ler assim, volte sempre. Típico portal de cidade do interior. A mesma delimitação marca tempos. Ou seja bem-vindo, entre. Ou na saída, que bom que você veio, foi bom te receber. Volte novamente, volte sempre. Você sempre será bem-vindo. Coisas do tipo.
E foi nesse delimitar de uma cidade que Jesus chegou. Ali, ó, na porta, no limite. Porque porta, nós temos uma falsa percepção de que porta é lugar para entrar. Ai, Senhor, abre uma porta para eu entrar. Mas a mesma porta que é entrada também é saída. Então é um mesmo objeto com dois significados completamente diferentes e opostos. A mesma porta que você entra também é a porta que você sai. A porta de um emprego que se fecha, fechou para o emprego, ficou para trás, mas você está entrando numa nova vida, num novo tempo. Essa mesma porta, se você está do lado de fora para entrar, você estava fora. Você estava precisando, você estava orando, você estava buscando. Quando você está fora, ela tem um significado. A hora que você passa, ela passa a ser entrada também para um novo tempo. Para um tempo ali do emprego específico. E foi exatamente nesse local crucial que Jesus parou. E ali, ó, no tempo exato, é como eu digo que no meu calendário, no meu relógio, possa ser que haja atraso, pode ser que esteja adiantado, pode ser que esteja antecipado, mas no relógio do céu não tem atraso, não tem antecipação, não tem. No relógio do céu tem um tempo determinado, como dizia em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. E exatamente naquele tempo determinado, naquele dia, naquele horário, naquele momento, naquele minuto, não foi antes, não foi depois, foi na hora que tinha que ser. Jesus está chegando aqui com um discípulo e uma multidão, aqui está a porta. E para cá, ó, eles estão vindo de fora, a cidade está pro lado de cá, e da cidade para sair pro velório, tá um cortejo fúnebre. E é nesse momento que é o encontro. O encontro do choro com a felicidade. Ouve o trecho desse louvor que tá tocando. A playlist tá no automático, eu não escolhi. Se prepare para ser feliz. Olha lá. Poxa vida, eu não tinha selecionado esse louvor. Mas você acredita que o Deus é Deus que monta a playlist do YouTube? Eu acredito, porque eu oro para Deus, Senhor, que seja a ministração que eu preciso, que sejam os louvores que eu preciso ouvir, para acima de tecnologia, de montagem, de algoritmo, de programadores, de sistema, porque acima de tudo isso está o Senhor. E o Senhor pode entrar num sistema, mudar ali os caminhos e fazer o que tem que fazer. Meu Deus, se prepare para a providência nos detalhes da sua história. E as portas que você nunca imaginou, Deus está abrindo agora. Que lindo isso. E aí o que nesse momento da porta, naquele limite, estava saindo o filho único de uma viúva. E por que é importante esse item, filho único de uma viúva? Primeiro porque já mostra que foi a aniquilação de uma casa, certo? É o fim de uma família, sim ou não? Sim ou não? É o fim de uma família. A esposa, um filho único e um marido. O marido já foi, ela é viúva. Tinha um filho, filho único, morreu, sobrou a viúva. Era o fim de uma família. Era a destruição de um lar.
era o fim de uma casa. Só que naquele contexto, dado daquela situação, a mulher ela ainda não tinha naquela época autonomia para ter voz ativa, para trabalhar, para conseguir recursos financeiros, nada disso. Então estava exclusivamente nas mãos dos homens. Então se o marido morreu, não tinha um homem na casa para sustentá-la, mas tinha um filho. Não tinha um marido para fazer, às vezes, de provedor financeiro da casa, mas tinha um filho. A estimativa é que esse menino tinha uns 17 anos. Então, em tese, ele estava em idade de já conseguir trazer e prover o sustento para aquela casa. Então, aquela mulher, quando ela... Por isso o subtítulo diz, o filho único de uma viúva. Porque era o fim de uma família, era o fim de uma história, era o fim de uma trajetória, era a dissolução de um lar. Era o fim, estava acabado. Mas não era somente isso, era também o fim de toda situação, todo recurso financeiro. E ninguém aqui pode ser hipócrita a ponto de dizer que não necessita de recursos financeiros. O contexto aqui não é nem falar das riquezas, mas é falar de necessidade financeira. Um mínimo de recursos se fazia necessário e se faz até hoje, nos dias de hoje, na minha, na sua vida, na vida de qualquer um. Então, quantos problemas essa mulher estava enfrentando? E vamos pensar no seguinte, essa mulher já era viúva. A Bíblia não diz há quanto tempo ela era viúva, mas o fato é de que ela já tinha passado por um processo de luto. E o processo do luto, ele é dolorido, ele é sofrido. Principalmente se for de alguém que está ali com você o tempo todo, todo dia. É fácil. E eu vejo pessoas que zombam do luto alheio. Eu vejo pessoas que menosprezam o luto alheio. Eu vejo pessoas que são completamente indiferentes. Esse problema dela, se está passando por isso, problema dele. Ou eu ainda vejo pessoas que zombam e falam assim, fez por merecer, você viu? Eu olho e penso e falo, meu Deus. Só que o luto, e hoje o Senhor está falando com pessoas que perderam, com pessoas que tiveram perdas na sua vida. E não são somente perdas de entes queridos na proporção dessa viúva. Porque eu tenho convicção plena que quando Deus delimita algo na palavra dele, falando sobre luto, sobre dores de perda, hoje nós temos recursos da ciência e da medicina que vem falar sobre o nível de sofrimento que uma pessoa atravessa num processo de luto. E isso não é só emocional, é físico. É físico, a neurociência fala hoje com dados, não só dados clínicos, mas com exames. Grandes universidades no mundo, por meio de exames extremamente complexos, neurológicos, analisam o que acontece com o cérebro de uma pessoa quando ela passa pelo processo de luto. E luto não é só quando alguém morre. Por isso que muitas das vezes nós temos dificuldade, ou às vezes nós até julgamos pessoas que talvez se sintam enlutadas, e não é por uma pessoa, se sentem enlutadas por um animal, se sentem enlutadas por um objeto, até mesmo por um carro. Sim, porque para o nosso cérebro, para as nossas emoções, para a nossa mente, eu vou ler o que está aqui, ó. O luto, ele significa que é uma experiência, aqui ó, uma experiência difícil de se lidar com a perda de alguém ou com algo significativo na vida da pessoa. Por isso que de fato tem pessoas que adoecem emocionalmente, passam pelo processo do luto quando elas perdem bens materiais. Você sabia que perder emprego, mudar de país, mudar de cidade, fechar uma empresa e outras tantas coisas, divórcio, separação dos pais para um filho, sabe o que isso gera dentro
das emoções, da mente, neurologicamente. Porque lembra, eu falei, a neurociência hoje mostra isso com exames. Isso, como o cérebro entende isso como processo de luto. Acredite, como processo de luto. Então é por isso que às vezes a gente não entende e fala, meu Deus do céu, como a pessoa pode estar sofrendo tanto por um animal? Como a pessoa pode estar sofrendo tanto porque perdeu aquele carro? Como a pessoa pode estar sofrendo tanto por aquela moto? Como a pessoa pode estar sofrendo tanto por um término de um relacionamento? Mas aquele casamento já estava destruído, como que é assim ela ainda está sofrendo? Porque ela está atravessando esse processo. E o luto, ele é um processo. Ele tem algumas etapas que acontecem separadas, isoladas, concomitantes. Nem todas, mas acontecem. Até que você consiga superá-lo 100%. Então você imagina o cenário dessa mulher. Ela era viúva. Então a gente não sabe se ela já tinha conseguido superar toda a dor de um luto. E ela já estava diante do segundo luto. É dor demais para uma pessoa, não é? Sabe quando você parece que está descendo da ladeira abaixo, que vem uma perda, outra perda, uma perda, outra perda, uma perda, outra perda? É mais ou menos assim? Essa palavra é para pessoas que perderam uma vez e perderam de novo. É para pessoas que perderam uma vez e a segunda perda tá ali, ó, batendo na porta, dizendo, vou entrar. E olha só, então essa mulher, pelo fato dela ser viúva, já ter atravessado um processo de luto, ela já tá sofrendo padedéu. E a gente não sabe exatamente quais sintomas físicos isso podia estar trazendo na vida dela. Eu pesquisei aqui umas coisas, eu já pesquiso isso há muito tempo. Na verdade, antes de atravessar este processo de luto que eu estou atravessando no momento, eu já atravessei alguns. E eu tive consciência de que uma situação que se apresentou na minha vida há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu acho que mais até, se configurava num luto. O dia que eu tive uma terapeuta me falou, isso que você tá sofrendo é um luto. Eu falei, não, mas ninguém morreu. Não morreu ninguém. Aí eu ainda brinquei e falei assim, eu sei o que é a dor do luto, porque eu perdi há anos atrás. Pessoas que, pra mim, você sabe que vai perder, mas você não imagina que um dia vai chegar? E chegou há uns anos atrás. E foi muito difícil. Então na minha cabeça a luta era isso, era enterrar alguém. E desde então eu estudo um pouco sobre luto. Como eu tenho uma amiga, que entre as coisas que eu gosto de fazer... Quais são as coisas que a Débora gosta de fazer? Ela fala assim, a Débora gosta de estudar. De fato, eu gosto de estudar. Eu não gosto de raso, eu gosto de profundo. Eu não gosto de saber mais ou menos, eu gosto de saber muito. Isso é bom para muito, em alguns momentos é bom, mas em outros nem tanto, né? Os extremos nem sempre não são bons, né? Mas antes preferi estudar muito que preferi não estudar nada, né? Porque não saber nada é ignorância, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento se chama ignorância. E quando a gente é ignorante em algum assunto, a gente não tem compreensão das coisas. Por isso que o conhecimento, ele de fato é importante. Jesus falou, né? O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Então conhecer é importante, né? Então a gente não sabe quais eram as situações que estavam acometendo aquela mulher naquele momento. Nós não sabemos. Mas olha só, o luto ele pode se manifestar com dores físicas. Então as pessoas podem ter queixas físicas, falta de ar, dor no peito, hipersensibilidade ao barulho, insônia, muito sono, alteração do peso, outras queixas, dores, imunidade baixa, muitas coisas. Elas podem passar por questões cognitivas, então elas podem começar a ter dificuldade de memória, falta de memória, dificuldade de concentrar, pensamentos confusos, dificuldade em realizar atividades que antes eram diárias e corriqueiras, passa de repente a ser difícil. Elas podem ter problemas comportamentais, elas podem estar muito agitadas, ou elas podem estar muito pacatas, elas podem estar muito reflexivas, ou elas podem estar querendo se isolar, ou elas podem querendo até estar se expondo num excesso.
Elas podem ter problemas sociais, que são as dificuldades de voltar a se relacionar com certas pessoas. Algumas travas para frequentar lugares que antes ela frequentava. Ela pode ter algumas questões até mesmo espirituais. Tem pessoas que em perdas questionam a existência de Deus. Em perdas passam a duvidar que Deus é Deus, tem controle sobre todas as coisas e que independente de você perder ou de você ganhar, Deus permanece no lugar, no alto trono, na soberania. Ele permanece no alfa, ele permanece no ômega, ele permanece no início, ele permanece no fim, ele permanece em todas essas coisas. Ele permanece sendo bom, independente de perdas. Então, sabe lá qual desses contextos estava essa viúva? E aí ela, no meio disso tudo, tá enterrando um filho. Então você imagina, é algo assim, se a gente fosse falar numa linguagem popular, imagina o tamanho do BO. Era grande, era muito grande. O tamanho da dor, muito grande. Então, essa palavra é para pessoas que sofreram e de repente estão prestes a sofrer de novo. Só que quando ela está saindo pela porta, seguida de multidão, seguida ali de muitas pessoas, quem é que ela encontra? E que a Bíblia diz que ele tem compaixão dela. Compaixão é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. É você ter a empatia de sentir a dor do outro. Então você imagina. Jesus sentiu a dor dessa mulher. Jesus se colocou no lugar dela. E aí esse mesmo Jesus vira para ela e fala: não chores. Porque é insano você imaginar, de verdade, gente, de verdade, é insano. Dá vontade de sacudir o cérebro de alguém. Se essa pessoa chega num velório, olha para alguém que tá enterrando um ente querido e fala: não chora. Gente, dá vontade de sacudir o cérebro dela. Como que você não vai chorar diante do enterro de alguém que você amava? Como que você não vai chorar diante de uma grande perda? Como que você não chora? É só se você não for gente. Um ser humano falar isso é quase inaceitável. Mas agora, Jesus chegou diante dela e falou: não chore. Não chore. E como a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra a divisão da alma e do espírito, Jesus, quando ele falava, ele era a própria palavra viva. Então essa palavra dele, não chore, com toda certeza penetrou a divisão da alma e do espírito dessa mulher. Penetrou. E com toda certeza essa palavra dele já trouxe instantaneamente cura, cicatrização para as feridas. Com toda certeza trouxe. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso que a Bíblia diz, que essa palavra, ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito ao qual ela foi designada. Então, e se Jesus falando, ele era a palavra viva, aquela palavra não entrou vazia, ela entrou para cumprir o propósito que ela foi designada na vida daquela mulher. Não chore. Só que não era uma palavra vazia, Jesus estava tratando das emoções daquela mulher. Jesus estava preocupado, porque Jesus se preocupa com as emoções das pessoas. Jesus se importa com os sentimentos das pessoas. Jesus se importa. Então Jesus lançou essa palavra sobre essa mulher, porque primeiro Jesus tratou ali na emoção dela. O choro materializa
uma emoção, e foi onde Jesus tratou com essa mulher. Não chore. Jesus foi tratar na emoção, para promover cura ali física, cura emocional, cura espiritual, não sei qual tipo de cura. Todas as curas que Jesus tratou na vida daquela mulher naquele momento, por meio dessa palavra, não chore. E diz então que logo que Jesus falou isso para ela, falou, não chore. Foi até o caixão estava ali perto. Foi até o caixão, tocou no caixão, e veja, naquela ocasião não se podia tocar. Em outras versões vai estar tocou no esquife. Não se podia tocar no esquife, não se podia tocar no caixão. Por quê? Porque era considerado naquela ocasião que o esquife, o caixão, o lugar onde estava o morto, era um lugar impuro. Porque ele estava morto. E de fato, o corpo humano, os restos mortais, ou o que quer que seja de uma estrutura humana, depois que não existe mais vida ali, de fato, aquilo vira literalmente uma carne impura, porque vira uma carne podre. Não é verdade, né? O que dizem que quando o ser humano morre, se ele morrer abandonado num lugar, nem urubu desce para comer. O urubu desce para comer animal morto, mas não desce para comer ser humano morto. Então, de fato, a carne humana, quando alguém morre, ela se torna completamente impura. Então, não podia tocar, porque eles acreditavam que aquela impureza daquela carne ia alcançar os seres humanos. Mas Jesus, ele era a própria pureza. Não tem impureza que quando Jesus toca, que vá torná-lo impuro, porque ele é a própria pureza. Não há escuridão que possa escurecer a luz de Cristo, porque ele é a própria luz. Não tem morte que possa alcançar Jesus, porque ele é a própria vida, ele é a própria vida. E aí então diz que ele se aproximou, tocou no caixão, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele diz, jovem, levante-se, eu digo. É como se ele falasse assim, um jovem, ele ainda tem muito tempo pela frente, não é verdade? Um jovem ainda tem que entrar na maturidade. Um jovem ele ainda não entrou num período de maturidade física. O jovem ainda tem muito pela vida, muitas coisas. Um jovem ainda tem que construir uma história, construir uma família. É um jovem. Então Jesus fala, jovem. Jesus chama ele pelo contexto real dele nesse momento. Ei, você ainda tem muito para amadurecer. Ei, você ainda tem muito para viver. Ei, você ainda tem muito ainda para fazer acontecer na terra. Se levanta. Ele em nenhum momento falou, morto, se torne vivo. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele não falou, ei, você que está aí há 4 dias morto, saia daí. Não, ele chamou Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que é justamente o louvor que está tocando aqui, ó, eu falo, Deus não tem acaso. Jesus falou, Talita cumi. Sabe o que quer dizer Talita cumi? Menina, levante-se. Ali foi outro contexto que Jesus chamou a menina pelo tempo real. Menina, você ainda é uma menina, se levanta. E aqui Jesus falou, jovem, se levanta. E aí foi então que quando Jesus falou isso, o jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. O que isso quer dizer? Que a tristeza, na hora que encontra Jesus, ela passa a ser alegria. Que a morte, na hora que encontra Jesus, ela passa a se tornar vida. Que a falta, na hora que encontra Jesus, ela passa a se tornar muito. É isso que acontece. São exatamente os opostos. Mas quem vai prevalecer nesses opostos é aquilo que Jesus determina, porque ele é poder sobre todas as coisas. Como aquela oração do Pai Nosso, quando ela encerra, quando a gente diz assim, porque teu é o reino, tua é a glória e teu é o poder. Sim.
Então quem vai prevalecer nessa situação de porta? No limite, na decisão, na hora H, naquele momento fatídico, quem vai prevalecer? Vai prevalecer o mais valente do valente, do valente, do valente, que é Jesus. Vai prevalecer o poder soberano, vai prevalecer ele. Então, mesmo que haja sepultamento, a vida. Mesmo que haja sepultamento, a vida. E aí a Bíblia vai continuar nos dizendo assim, ó, que depois disso que aconteceu, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E eles diziam, um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias se espalharam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Então, de fato, aquele jargão que a gente ouve por aí de vez em quando, dizendo o teu milagre vai virar notícia. Lembra que quando a palavra iniciou falando da cidade pequena, daquela faixa que dizia bem-vindo, volte sempre? É sobre isso. Quando Jesus chegou na porta, o que antes era assunto só daquela cidade chamada Naim e que era assunto de morte, se tornou notícia para toda a Judéia, ou seja, para Naim e para todas as regiões que estavam ali em volta, que é a região da Judéia. Então, de fato, eu preguei isso há muitos anos. O tema da ministração naquela ocasião é: o teu milagre vai virar notícia. E o Espírito Santo acabou de me lembrar, porque eu não estudei essa ministração de muitos anos atrás. Mas o meu milagre e o teu milagre vai virar notícia. Não sei qual é o nome do lugar, da cidade, do departamento, da situação, do condomínio, da rua, do bairro, não sei. Qual é o nome da família, não sei qual é o nome desse lugar. Por nome Naim. Eu tenho a minha Naim. Mas de uma coisa eu sei, o milagre que vai acontecer nessa Naim, que é pequenininha, vai virar notícia. E vou repetir o que eu já falei umas 2 ou 3 vezes hoje. Jesus escolheu a playlist de hoje, porque eu falei que eu não escolho playlist, não escolho sequência de louvores. E esse louvor não entrou agora por acaso. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida. Aleluia, Jesus. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto. Oi, Choderebadash. Ainda tem vida Ode comandai andarebadash, redebadayash. existe vida aí. Com Jesus existe vida no lugar mais improvável. No caminho do velório existia vida. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar em Que o projeto falhou. eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando Um contexto porque eu quero impactar. e eu lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passear e checar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário Não existia cenário mais improvável do que o dessa mulher. Não existia. estou dizendo aí, Porque ela estava indo para o segundo sepultamento. Ela estava indo para o segundo fim. É algo assim, ó. Já teve vergonha uma vez, vai ter de novo. Mas teve uma vergonha, não vai ter a segunda. Mesmo que o cenário pareça que é o fim.
existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário E diga que esta palavra, que as evidências gritam que eu relutei tanto em ministrar hoje, seja a resposta para a sua vida. Mesmo que seja o cenário mais improvável, o lugar mais improvável, o tempo mais improvável. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. E com muito temor no Senhor, porque eu vou prestar conta disso tudo que eu tô falando. Com muito temor, porque eu vou prestar conta disso. No grande dia, eu vou prestar conta disso. Quando chegar diante de Jesus, se eu tiver falado algo que não era Deus falando, e eu tô falando que é Deus que tá falando, eu vou prestar conta direto pra Ele. Mas Deus sabe o quanto eu reluto em falar as coisas. Sabe onde a porta fechou um dia? Agora ela não vai fechar de novo. Sabe onde foi fim um dia? Agora vai ser um novo começo. Sabe onde foi um lugar de muito choro? Muito choro. Agora vai ser um lugar de muito sorriso. Segredos que não foram revelados. Sabe onde foi lugar de muita falta? Agora vai ser lugar de muita providência. Sabe onde foi lugar de muita luta, muita luta, muita luta? Vai ser lugar de paz. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer. E eu vou finalizar somente a hora que o Espírito Santo de Deus falar para eu finalizar. Maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus Sabe a empresa que fechou um dia? fazer. Na próxima não vai ser igual, não vai fechar de novo. Maiores virão, milagres acontecerão. Porque a mesma dor de um enterro dessa viúva, ela enterrou o marido e ela estava indo enterrar o filho, mas não teve enterro do filho. Você tá entendendo? Onde houve uma perda e agora é algo iminente que tá batendo na porta falando vai acontecer de novo. Desta vez não vai acontecer, porque no limite da porta, na divisão, Jesus vai chegar. E como que ele vai fazer? Se Deus está te falando que ele vai fazer, como ele vai fazer? Não sei. Eu só sei que por esta palavra ele vai fazer. Sabe o limite de Moisés e do povo? Era um mar completamente fechado. O mar abriu e o povo passou em terra seca. Talvez será assim. Milagres acontecerão. Vocês sabem que eu não gosto muito de pregar milagre? Mas se eu for estudar, olhar para trás, para a maior parte das ministrações que Deus já me deu, desde que Deus me chamou para ministrar, eu prego muito milagre.
Mas vocês sabem que eu de fato não gosto de pregar milagre? Porque para alguém viver milagre, isso glorifica o nome de Deus, mas isso traz sofrimento humano. Porque se não for impossível, eu e você a gente faz. Se não ficar extremamente difícil e doído, a gente dá jeito, a gente resolve. A gente não chega no estado dessa mulher. Para viver milagre tem que ter tido dor, suor, lágrima, sangue às vezes, perdas, lamentos. Mas para tudo há um propósito. Você nem imagina o que Deus vai fazer. Eu nunca imaginei de verdade o que eu estaria vivendo hoje. Nunca. Mas o fato é que quando Deus quer operar maravilhas e milagres, quando Deus quer usar nossa dor, quando Deus quer usar nossa trajetória para cumprir um propósito de deixar sinais espalhados pela terra de que Ele é Deus sobre a face da terra, de que Ele tem poder e autoridade para fazer todas as coisas, a gente vive o milagre. Por isso que tem gente que canta o tempo todo: eu quero viver milagre, eu quero viver milagre. Há um bom tempo eu parei de cantar que eu queria viver milagre, porque eu falava: Senhor, eu quero ver milagre, quer dizer que vai chegar no limite do impossível. Quer dizer que eu vou chorar até a última gota. Quer dizer que eu vou clamar até onde não tem mais força para viver o milagre. Porque é isso. É isso que é milagre. É isso que é milagre. Olha Lázaro. Morreu. 4 dias. Mas eu entendi também que tem coisas que não adianta muito a gente querer ou não. Deus simplesmente vai fazer. A gente querendo ou não, Ele vai fazer. Se sobre a nossa vida houver uma escolha dele e repousar um chamado para cumprir certos propósitos na face da terra, a gente vai viver mesmo assim. Mas que o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito Santo de Deus, possa fazer em cada um de nós o que lhe apraz. E que os propósitos dele possam se cumprir. E que o nome dele possa ser glorificado. Isso é ser discípulo. Tomar sua cruz e seguir Jesus. Cruz não é a pessoa. Cruz não é uma situação, não. Tomar sua cruz é fazer todas as renúncias, suportar o processo, até o dia da manifestação da glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus? Ele tomou a cruz, subiu até o Calvário, sentindo dores. Lá ele foi morto, mas a manifestação da glória de Deus houve ali, certo? É mais ou menos isso. O que é tomar sua cruz? Tomar sua cruz e seguir Jesus. É mais ou menos isso. Saber que na caminhada tem momentos que serão difíceis, mas a glória de Deus será manifestada. E todos saberão que há um Deus que faz. E todos saberão que há um Deus que pode. E todos saberão que há um Deus que se manifesta na terra. Que há um Deus que ainda libera uma palavra lá e acontece aqui. Que ainda há um Deus que diz aqui
e acontece aqui. Que diz aqui e acontece aí. Que esse Deus permanece sendo o mesmo. E permanecerá sendo. Até o dia da volta dele. Que Deus possa te abençoar. Que essa mensagem possa continuar falando ao seu coração. E se você souber de alguém que precisa ouvir isso, especialmente porque o tema da mensagem eu relutei bastante em ministrar essa palavra, para não parecer que era mais um desabafo do que uma ministração. Mas sabe aquela história que diz que a gente literalmente vai vivendo e vai ministrando e vai ministrando e vai vivendo e assim a gente vai caminhando? É mais ou menos isso. Então, se você tiver alguém que precise ouvir uma palavra, falando sobre luto, sobre dores, sobre perdas, sobre fins, sobre falências, sobre términos, sobre perdas recorrentes, essa mensagem é para ela. Deus te abençoe.